Bom, vamos tentar dar uma olhada aqui sobre essa situação da deputada Carla Zambelli, porque depois de 2 meses, né, de fugir aqui do Brasil, ela foi presa na Itália, condenada a 10 anos de prisão por falsidade ideológica e invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, com a ajuda de um hacker. Ela buscou abrigo ali no país europeu por ter também a cidadania italiana. Ela foi detida em uma delegacia de Roma. A justiça agora tem 48 horas para decidir o que fazer com ela, né? Mas é um processo que pode demorar muito tempo, até exemplo do que a gente já viu com outras figuras emblemáticas aí nesse trânsito entre os dois países, né, Eliane? Pois é, até que a prisão não demorou muito não, foi rápida, né? Porque a Zambelli, que olha só, ela saiu por terra pela fronteira da Argentina ela foi para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para a Itália, onde ela tem cidadania italiana. Então, ela tem a dupla cidadania Brasil e Itália. E ela, quando saiu do Brasil, ela, sabe, deixou claro, olha, não vai acontecer nada comigo. Lá eu sou intocável. Lá, na Itália, eu sou intocável. Vamos dizer o seguinte, nem tanto, né? A história mostrou o contrário. A Zambelli estava recebendo visitas de amigas, ela estava se sentindo assim, livre, leve e solta. E não é isso, né? Então a embaixada brasileira estava de olho, né? Há também a história de que um parlamentar italiano ajudou a identificar o paradeiro dela e ela acabou sendo presa e ela se declara exilada política. Não, ela não é uma exilada política porque ela não tem nenhuma perseguição política contra ela aqui no Brasil. A Carla Zambelli foi presa por um crime grave, né? Ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão, inclusive começando a portas fechadas, né? Prisão fechada. Por quê? Porque ela contratou não apenas um hacker, mas um hacker que já tinha sido condenado e já tinha cumprido pena, ou seja, não era nenhum santo. Ela sabia que ela estava se metendo com um bandido que já tinha sido condenado. E ela usou esse hacker, pagou esse hacker para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e tentar descobrir ali como usar o sistema e, enfim, naquelas coisas de trapalhadas, né? Trapalhadas de criminosos, o que eles conseguiram? Conseguiram introduzir no sistema uma declaração falsa de prisão de nada mais, nada menos do que um ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que, aliás, estava previsto ali, estava como alvo naquela operação Punhal Verde e Amarelo, como um possível assassinado. Enfim, a Zambelli não é uma santinha e não é uma exilada política, né? Ela cometeu um crime grave, foi condenada legitimamente pelo Supremo Tribunal Federal e ela fugiu sem prestar ali, cumprir a sua pena. Então agora ela foi presa pela polícia italiana, está dependendo agora da polícia, da Justiça da Itália definir se ela vai ser deportada ou não. A defesa da Zambelli está fazendo tudo para ela não ser deportada e ficar lá na Itália. Inclusive sujeita ao novo julgamento, etc. Mas o fato é o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, na sua documentação, no seu pedido de extradição dela, de deportação, ele explica, olha, ela aqui não será submetida a tortura, maus tratos, nada disso, né? Ela será simplesmente tratada dentro do processo legal, judicial e policial dentro do Brasil.
Agora tem que saber se ela vai ser ou não. O Henrique Pizzolatto, que era diretor do Banco do Brasil e foi também condenado por fraudes, etc., e desvios, ele também fugiu para a Itália, porque ele também tinha dupla cidadania, e depois ele acabou sendo deportado de volta para o Brasil. Então, isso pode acontecer com a Zambelli, e a grande dúvida é em quanto tempo isso pode acontecer. Aliás, uma possibilidade da Zambelli é perder o mandato, porque há a possibilidade de que o Conselho de Ética da Câmara se reúna ainda em agosto para definir, para julgar a cassação dela ou não. Mas, né, ela condenada, né, ela foragida, ela presa na Itália, não tem o menor sentido ela continuar sendo deputada federal. Muito bem. Eliane, falando agora do tarifaço que entra em vigor depois de amanhã dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, até agora falhou a tentativa de algum telefonema entre o presidente Lula e o presidente Trump, ainda tem negociações em andamento. A gente vai ouvir o que disse o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, está lá naquela comitiva de 8 senadores que encerra hoje a missão aos Estados Unidos. Jacques Wagner descartou a possibilidade de Lula e Bolsonaro conversarem antes da sexta-feira, agora dia 1º. O encontro de dois presidentes da República não se prepara da noite para o dia. Eu sempre acho importante substituir o meio magnético virtual. Olho no olho é diferente. E o presidente Lula é campeão disso. Eu não posso dizer o que vai acontecer se houver esse encontro. Se depender da minha opinião, esse encontro para mim sempre será produtivo para desmistificar preconceitos de parte a parte. O senhor acredita que até o 1º de agosto não nada acontece, nem telefonema? Eu ouvi várias opiniões sobre telefonema, então eu vou levar para o presidente. E aí, Eliane, está difícil de acontecer esse telefonema? Eliane, só me permite colocar uma outra informação já também para a sua análise, porque o presidente Lula concedeu uma entrevista ao New York Times, né? E está começando já a repercutir as falas. Então, por exemplo, ele menciona, né, que quer ser tratado com respeito por Trump e acusou o governo americano de ignorar as ofertas do Brasil para conversar. Também afirmou que não vai aceitar ordens de Trump, né, que essa situação ela deve ser tratada com seriedade, mas seriedade não exige subserviência. Tem um trechinho aqui aberto, vou ler para você e para os nossos ouvintes. O repórter do New York Times, que eu vou achar já o nome dele aqui, o Jack Nickas, ele pergunta qual a sua mensagem para o presidente Trump. E aí Lula responde: quero dizer a Trump que brasileiros e americanos não merecem ser vítimas da política se a razão pela qual o presidente Trump está impondo esse imposto ao Brasil é por causa do processo contra o ex-presidente Bolsonaro. O povo brasileiro pagará mais por alguns produtos e o povo americano pagará mais por outros. E eu acho que a causa não merece isso. O Brasil tem uma Constituição e o ex-presidente está sendo julgado em pleno direito de defesa. E aí o repórter pergunta: por que o senhor não ligou e explicou isso para ele? E aí a resposta é: o que impede isso é que ninguém quer conversar. Pedi para entrar em contato, designei meu vice-presidente, meu ministro da Agricultura, da Economia, para que cada um possa conversar com seu homólogo e entender qual seria a possibilidade de diálogo. Até agora não foi possível. Só para vocês terem noção do cronograma, realizamos 10 reuniões sobre comércio, com o Departamento de Comércio americano. Em 16 de maio enviamos uma carta e aí ele começa a listar. Então espero, portanto, que a civilidade retorne à relação Brasil-Estados Unidos. O tom da carta dele é definitivamente de que ninguém quer conversar nessa relação. Então um trechinho aqui dessa manifestação que o repórter explica no início que Lula demorou 4 anos para responder um pedido de entrevista do New York Times, mas o fez agora porque queria conversar com o povo americano. Pois é, como disse o Jacques Wagner, né, não há nenhuma perspectiva de uma conversa entre o presidente Lula e o presidente Trump
antes de sexta-feira, ou seja, daqui a 2 dias, quando será anunciada a forma final do tarifaço contra o Brasil. Originalmente, a ameaça era de 50% de tarifas para todos os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. Mas agora, o próprio secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, ele anuncia que pode haver aí exceções, inclusive para produtos não cultivados nos Estados Unidos. E aí a gente cita manga, abacaxi, cacau e café. O café que os americanos gostam tanto quanto os brasileiros. Então, há aí intensas negociações. Ontem mesmo, o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu com as Big Techs e, a pedido do Howard Lutnick, incluiu um representante dos Estados Unidos nessa conversa. Tentativas há, mas previsão de recuo ainda não há, né? Então, é o tic-tac que a gente fala aqui todo dia, e todo mundo de cabelo em pé e uma tensão enorme, porque isto realmente não é uma brincadeira. Agora, enquanto o governo, não propriamente o Lula, mas o Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira, tentam negociar dentro do escopo do comércio e das tarifas, né, a política continua correndo solta. E aí eu lembro que ontem a gente tinha falado aqui na Rádio Eldorado de um encontro do Geraldo Alckmin com governadores, inclusive governadores de oposição, e esse encontro teve que ser cancelado. Por quê? Porque os governadores ligados ao Bolsonaro racharam. Uns querendo conversar com o governo, querendo patrocinar aí alguma saída para evitar o pior para os produtores, para os consumidores, para o PIB brasileiro, enfim, para o Brasil. E outros não, temendo ali a represália do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, enfim, os governadores se dividiram. E, por exemplo, quem tinha pedido o encontro tinha sido o Ibanez Rocha, de Brasília, do Distrito Federal. Esse encontro acabou sendo marcado no Palácio do Planalto, e os bolsonaristas mais raízes, assim, e a família, todo mundo ficou achando que uma foto desses governadores dentro do Palácio do Planalto seria uma foto que seria considerada como apoio ao Lula e ao governo. Então, como eles se dividiram, acabou não tendo encontro nenhum. Pois é, preocupados com a foto, então, mais do que qualquer outra coisa. Eliane, tem um ouvinte nosso, o Benedito Carlos, pergunta para você: as ações do Eduardo Bolsonaro contra o Brasil justificariam a perda da nacionalidade brasileira? Oi, Benedito. Aliás, eu adoro esse nome. Meu pai era do Maranhão e o Benedito é um nome muito comum no Maranhão. Mas, enfim, Benedito, não sei se é caso de perda de cidadania, porque eu, sinceramente, não conheço nenhum caso de perda de cidadania. Mas, com certeza, é caso de perda do mandato parlamentar, né? Então, Eduardo Bolsonaro joga fora os milhares de votos que ele teve para a eleição, vai para os Estados Unidos, tem a intenção clara de migrar para os Estados Unidos e ficar lá com a família, recebe 2 milhões do papai para passear na Disney e tal, e trabalha assim dia e noite também contra os interesses do próprio país dele. Ou seja, é uma atitude antipatriótica, evidentemente, claramente, ostensivamente antipatriótica, e não cabe
para um deputado federal que é representante do povo brasileiro. Então, perda de mandato, sim, isso é óbvio para qualquer um, né? É inquestionável. Agora, o Eduardo Bolsonaro, ele ultrapassa todos os limites, né? Porque ele, além de atacar o Brasil, de dificultar os canais da Comissão de Senadores que está nos Estados Unidos para cuidar dos interesses do Brasil, ele não quer ninguém cuidando dos interesses do Brasil, ele acha que o Brasil tem que ser punido, penalizado, tem que, rasgar a sua Constituição em favor do próprio pai. Como se o Lula, por exemplo, presidente do país, tivesse poderes para suspender o processo contra Bolsonaro por golpe de Estado no Supremo. E o Eduardo, olha só o Eduardo Bolsonaro, ele já atacou o Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, bolsonarista, o governador Zema, de Minas Gerais, bolsonarista. Ele atacou a comissão de senadores que foi aos Estados Unidos, que tem 2 ex-ministros do governo do pai dele. Ele agora ataca o Nicolas Ferreira, aquele deputado que é o garoto de propaganda do bolsonarismo contra o governo Lula. E atacou o presidente da Câmara, Hugo Mota, ou seja, tem alguma coisa errada com esse cidadão. Além de ele ter um mandato que se tornou ilegítimo, né, ele também está precisando de alguma ajuda psicológica. Se a gente fala um pouco mais sobre esse acerto de contas, né, a Promotoria do Patrimônio Público aqui da capital paulista e a Procuradoria-Geral do município de São Paulo assinaram com a família do ex-prefeito Paulo Maluf um acordo de não persecução civil que prevê a devolução de 210 milhões de reais aos cofres públicos. É uma conta alta e um valor que é resultado de investigações sobre desvios de verbas durante a gestão Paulo Maluf em obras aqui de complexos viários importantes da cidade de São Paulo. Tanto o túnel Ayrton Senna quanto a Avenida Água Espraiada, que hoje chama já Roberto Marinho. Mas a família toda foi envolvida nesse acordo que demorou para acontecer, né, Eliane? Demorou muito. E eu acho que o Paulo Maluf é um exemplo muito claríssimo, de como a justiça brasileira é lenta para quem tem muito dinheiro, advogados pagos a peso de ouro e muito competentes. Olha, gente, eu era jornalista já no final da ditadura militar e me lembro exatamente muito bem quando teve a eleição, a primeira eleição para se contrapor ao regime militar, era uma eleição indireta e houve a dissidência do partido da ditadura, do PSD, contra os militares, contra a ditadura, inclusive porque essa dissidência não aceitava apoiar Paulo Maluf. Por quê? Porque o Paulo Maluf, naquela época, já era considerado, vamos dizer, corrupto, tóxico. O Paulo Maluf, portanto, imagina só, isso era 1980 e quando é que foi a primeira eleição? Ele foi candidato em 1985. Isso, para presidente, né? Ele era candidato à presidência da República pelo colégio eleitoral, ou seja, uma eleição indireta, em 1985. E a dissidência do PDS, que era o partido da ditadura, se mobilizou contra o Paulo Maluf, porque ele já era considerado ali, vamos dizer assim, uma má companhia. De 85 para cá, gente, olha só,
O Paulo Maluf, ele já foi condenado, investigado na França, nos Estados Unidos. Ele já teve vários e vários processos dentro do Brasil. Ele já foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Tudo assim, a conta-gotas. Né? É uma condenação daqui, é uma decretação de prisão que vira domiciliar dali, e o Maluf chega assim aos 93 anos de idade. Eu devo até dizer que ele é uma pessoa muito educada comigo, ele sempre foi muito gentil, me atendeu quando eu precisava, mas cá para nós não tem o menor sentido a pessoa ser prefeita em 1993, assumir uma prefeitura da maior capital do país em 1993, né, e ser agora, depois de um acordo com a família, com os 4 filhos, a ex-nora, o ex-genro, para devolver 210 milhões de reais. De 1993 para cá, vamos combinar, já passou um tempinho, né? Então, é tudo muito lento, muito devagar, e o Maluf é para sempre um exemplo de uma justiça muito condescendente com quem tem dinheiro e bons advogados. Só para concluir, esse acordo do Maluf é pela construção do túnel Ayrton Senna e da Avenida Água Espraiada, hoje Avenida Roberto Marinho. Enfim, demorou, né? Demorou muito, e eu acho que ainda vai ter chão, viu?